Olá, eu sou o escritor Wisner Fraga e aqui no canal Acontece nos Livros eu comento a prosa produzida por escritores brasileiros contemporâneos. Valorize a nossa literatura. Antes de falar sobre o livro de hoje, eu peço que você se inscreva no canal. Terra nos Cabelos. Este é o título do livro de Tônio Caetano, lançado pela Record em 2020. Tônio Caetano é um escritor gaúcho, especialista em literatura brasileira pela PUC do Rio Grande do Sul. Participou das antologias Contos de Mochila, Mini Contos de Amor e Morte, Planeta Fantástico e Ancestralidades, Escritores Negros. Terra nos Cabelos é o livro de estreia de Tônio Caetano e esta obra foi vencedora do Prêmio Sesc de Literatura de 2020. Terra nos Cabelos é um livro composto por 15 contos e todos são protagonizados por mulheres. A maior parte é narrada em primeira pessoa. As mulheres, nestes casos, são personagens narradoras. Elas não apenas contam uma história, mas também participam dela. Os contos são curtos, mas eficientes. Não há ousadias linguísticas nem transgressões, mas um lirismo muito profundo, que combina perfeitamente com as tramas apresentadas. As personagens são muito bem construídas, as histórias retratam situações limite. Há um sentimento de que todas as personagens estão sendo testadas pela vida, todas estão sendo levadas ao extremo e tentam sair de lá com dignidade. Aliás, esta palavra retrata muito bem o que sentimos pelas personagens. Elas mantêm, mesmo diante de tanta provação, uma dignidade corajosa, como se fosse um derradeiro ato de rebeldia diante do impossível. O primeiro conto já mostra a força da narrativa de Tônio, intitulada Terra nos Cabelos, conta a história do desespero de uma mãe diante da violência que o filho sofre injustamente. Percebemos um certo deslocamento destes personagens, já que a mãe, mesmo com olhos de dor, injeta uma poesia no enredo e até certo ponto imaginamos que esta mãe não pode narrar desta forma, dada a dor, dada a aparente condição social, mas esta é a transgressão, esse direito de dar a voz que se quer à personagem. Um belo conto, com frases inesperadas, cheias de beleza. O conto Aclamação me fisgou também. Nele, uma mulher, ela trabalha como caixa de supermercado, sai do trabalho para casa, enfrentando um longo trajeto de transportes públicos. Ela não tem escolha. Ela precisa recuperar a humanidade. Ela precisa acreditar na empatia. Então, ela flerta com um homem. Ela precisa saber que ainda pode ser desejada, que não se tornou um objeto inútil, ultrapassado. Este flerte é narrado de forma segura, deixando o texto pesado, mas na medida certa. É uma busca
pela identidade que permeia este conto. Esta mulher precisa saber o lugar dela na sociedade, o lugar dela neste jogo cotidiano de sobrevivência. Em Formação, o conto mais longo desta obra, temos uma professora que é chantageada por um aluno. Percebe-se, pela construção desta narrativa, que esta mulher não é totalmente inocente. Ela tem um desejo muito forte de mudar algo, de construir algo bom em meio a um destino já antevisto de fatalidades. E não percebe que precisa de muito mais. Precisa de uma força muito maior do que dispõe. Ela quer lutar contra essa crença de destinos traçados. Ela quer lutar para que seus alunos estudem mais, para que tenham um bom futuro, e acaba se frustrando ao perceber que a realidade pode ser muito mais perversa do que ela imaginava. No conto A Casa no Fim da Rua, um casal vai a uma casa de swing. A mulher claramente não está à vontade naquele lugar. Em certo momento, uma outra mulher se aproxima da narradora e a convida para uma conversa na casa dela, que fica ali por perto. As cenas em que a narradora descobre as vontades do próprio corpo são muito bonitas, muito bem narradas e dão uma dimensão da segurança de Tônio Caetano neste livro de estreia. A obra, até certo ponto, é um pouco irregular, com algumas narrativas sem a força dessas que eu citei. Temos então alguns contos um pouco menos interessantes, sem o lirismo desses anteriores, sem as tramas intrincadas. Mas Tônio se redime no conto final, intitulado Estômago, uma narrativa distópica sobre um Rio Grande do Sul tomado por uma neve sem fim. Uma família está presa em casa, mas terá de sair à procura de comida. Tenho em mãos aqui uma bela estreia, um livro de contos muito bonito, que vale bastante a leitura. Eu vou ler agora um trecho do conto Terra nos Cabelos, para que você tenha uma ideia do estilo de Tônio Caetano. Inscreva-se no canal Acontece nos Livros e, se você curtiu este vídeo, divulgue-o em suas redes sociais. Ajude nosso canal a crescer. Valorize a literatura brasileira. Terra nos Cabelos. A lutar com prendedores e o frio do mundo sobre a roupa torcida, ouvi meu nome. Vinha da rua, de olhos faceiros e língua corrompida, a contar que meu neto se metia em problemas com aquela gente portadora da ruindade nativa, da satisfação de interromper. Então, as roupas pingando do varal e o vento no comando, saí correndo portão afora. Escalei a lomba até o inferno com minha gravidade pesada de mulher velha. Chegando lá sobre o descampado, a roda já estava feita. De fora, olhei para ele perdido em mais uma das armadilhas feitas contra nós. E o choro iniciado em seu primeiro respiro emendava-se agora frente a meus olhos, também no meu peito. Empurrei 1, 2, não sei mais quantos dominados por forças perversas que vibravam
na mesma frequência, até chegar no centro da roda. Quito, me reconhecendo, baixou a cabeça. Outros dois, de pés descalços, se olharam e, feito cachorros acuados, se puseram a ladrar contra ele. O homem grande, suposto em prejuízo, retaguardado por outros da mesma malandragem, deu um passo para a frente quando o silêncio dos dedos apontados se fez. Pegou meu menino pelos encaracolados, como se eu não estivesse ali, como se eu não tivesse pés de cruzar mundo, braços de manter casa em pé. Atordoada, já sem frio no corpo, só com os astrás dos olhos dos que só são escolhidos quando se precisa de culpados, pulei. E mesmo não sendo a mãe primeira, tomei-o nas mãos, como que recompondo o cordão umbilical, e lhe bati. Bati até doer nos outros, até revirar estômagos, até abrirem a roda e selarem portas e janelas. Bati e gritei, até retumbar bem dentro deles o meu pesar, até a história se tornar única, até fazer entrar pelas palmas claras das minhas mãos o meu menino. O mesmo que vi crescer na barriga, o mesmo que embalei desde sempre, e mais depois que a mãe se perdeu. Então, já sem a posse de mim em chinelos, ajoelhada no revirado do chão, de volta ao lugar do meio, ouvi: pode levar o menor, vai na fé, aqui tá tudo acertado.